Isaías capítulo 6, verso 1 a seguir diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima, por cima dele. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Uma brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E você diz amém. O verso de número 1 desse texto já começa com uma expressão que não era comum na experiência de Isaías. O verso 1, na segunda parte, ele diz a seguinte expressão: eu vi o Senhor. Não disse eu senti. Ele disse eu acho. Ele disse eu vi o Senhor. Eu olho para isso e eu não posso negar, obviamente, a literalidade do texto, porque o texto diz que ele viu Deus em sua experiência no templo. Eu não posso negar isso porque isso está escrito, mas eu posso pensar que talvez a minha experiência com Deus e a sua experiência com Deus não tenha tamanha dimensão. Talvez eu e você, ao termos um encontro com esse Deus, não tenhamos a mesma intensidade da experiência que Isaías vivenciou naquele momento. Mas uma coisa é certa: o mesmo Deus que trouxe uma experiência pessoal para Isaías, é o mesmo Deus que quer que nós tenhamos uma experiência pessoal com Ele. O mesmo Deus que falou com ele é o mesmo Deus que se apresentou a ele, é o mesmo Deus que quer se apresentar a nós. Muitos de nós conhecemos sobre Deus com base naquilo que ouvimos das pessoas, com base naquilo que nós lemos nos livros, com base naquilo que somos ensinados a enxergar. E haja vista que muito daquilo que nós sabemos sobre Deus não tem nada a ver com Deus, porque falam de experiências de outrem e não das nossas próprias experiências com Deus, enquanto nós estamos com Ele. Mas a Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, no capítulo 8, no verso de número 11, que Deus, Ele tem preparado para a nossa vida uma experiência pessoal. Olha o que Hebreus 8:11 diz. Hebreus 8, verso 11 diz assim: E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Deus disse que chegaria um tempo que o conhecimento de Deus seria uma experiência pessoal nossa com Ele. Uma experiência vivenciada, algo que ninguém poderia tirar de mim, nem muito menos tirar de você. E nesse texto aparece a palavra todos me conhecerão, e a palavra conhecerão, no original grego, ela significa perceber por alguns sentidos, significa experimentar de alguma forma. O que o texto está dizendo? Todos me conhecerão.
significa que nós vamos ter a percepção de Deus através dos nossos sentidos, dos nossos ouvidos, da nossa visão. Ou seja, muitas vezes eu não vou ver Deus, mas eu vou conseguir ouvir a voz de Deus em algumas circunstâncias que eu vou vivenciar na minha vida. E isso, queridos, é uma coisa corriqueira na vida das pessoas que um dia foram chamados para andar próximos de Deus. Se você olhar a Escritura, você vai perceber que algumas pessoas ao longo da Bíblia tiveram visões, tiveram sonhos. O caso de Moisés, por exemplo, que ele foi e encontrou com Deus numa sarça que ardia em fogo. Alguns encontraram com Deus na fornalha acesa, outros simplesmente andaram com Deus, como aconteceu com o caso de Enoque, e outros tremeram diante dele. E para você que de repente se sente pecador demais, eu quero dizer para você que Deus se encontrou com Jacó, depois de Jacó ter enganado o pai e o irmão antes de sair da sua casa. A grande verdade, amados, é que a Bíblia, em Romanos no capítulo 15, no verso 4, vai nos dizer o seguinte, Romanos 15, no verso 4, ele diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, temos esperança. O que a Bíblia está dizendo? Que aquilo que nós estamos lendo na Bíblia serve para nós como uma experiência vivenciada pelos outros, mas que também pode ser vivenciada por nós. Foi escrito para nós, para que a gente tenha esperança. Esperança de que experiências que outros viveram, nós também poderemos vivê-las em nossa busca verdadeira por Deus. Haja vista que Jeremias, quando escreve o capítulo 29, Jeremias 29, verso 13, ele diz assim, buscar-me-eis, Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis. Fala para o teu irmão, foi Deus que disse isso. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Experiência com Deus, seja ouvir a voz de Deus, seja ter um sonho a respeito de Deus, seja ter uma visão, seja ver a manifestação de Deus para nós, seja qual for essa experiência, é uma experiência que precisa ser desejada, ansiada. É preciso querer ter uma experiência com Deus. Isaías, ele foi para o mesmo lugar durante muitos e muitos anos. Mas um dia ele entrou naquele lugar e alguma coisa tinha mudado nele. E neste lugar, que era o templo, Isaías teve uma experiência com Deus. E o texto que nós lemos está falando exatamente sobre isso. A experiência de Isaías com Deus. E quando ele teve essa experiência com Deus, consequências ocorreram na sua vida. Mas vale lembrar, antes dele experimentar Deus, ele quis experimentar Deus. Jesus disse, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Antes de ir à fonte, eu preciso ter a sede. Antes de ir à fonte, eu preciso ter a sede. Eu preciso querer. Fala para o teu irmão, você quer mais de Deus? Fala para ele, antes de ir à fonte, eu preciso ter sede. Eu vou analisar essa experiência
que Isaías teve, e falar aqui rapidamente sobre alguns pontos importantes do que aconteceu com ele, a partir do momento que ele quis, que ele entrou naquele lugar, naquele culto de uma forma diferente de todas as outras. Então me permita falar sobre as consequências que aconteceram com ele quando essa sede estava ali. A primeira consequência foi que quando ele foi para aquele lugar, uma nova percepção de Deus no culto estava acontecendo com ele. O texto diz, no verso 1, que no ano da morte do rei Uzias, ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo. Eu repito, Isaías estava no mesmo lugar. Ele não foi em outro lugar, ele estava no lugar onde ele foi todas as vezes para poder oferecer o seu culto a Deus. Ele foi para aquele lugar da mesma maneira como ele ia, trajado da mesma maneira como ele ia, com as mesmas vestes que ele ia todas as vezes, sempre preparado para estar no culto. Mas de repente parece que havia uma sede dentro dele, um anseio maior. É como se ele tivesse cansado de ir todos os domingos para ver o mesmo culto, para ver a mesma coisa. Havia dentro do seu coração um anseio maior. Ele queria que algo acontecesse no culto. E quando ele vai para este lugar, a Bíblia diz que ele viu Deus assentado no alto sublime trono. O lugar era o mesmo, o endereço era o mesmo, mas a sede era outra, a vontade de Deus era outra. Por isso que muitas vezes nós vamos para o culto, aí a gente chega no culto, a palavra não fala com a gente chega no culto, os louvores parece que não mexem com a gente vai no culto, a oração parece que não nos toca. A grande pergunta é, o endereço é o mesmo, a forma como as coisas operam ainda são similares, mas onde está a sua sede por Deus? Onde está o seu anseio de estar aqui? Moisés, me permita citá-lo, depois de ter matado o egípcio, foi viver 40 anos no deserto de Midian. E segundo alguns estudiosos, quando Moisés levava as ovelhas para o pasto, ele estava sempre passando pelas montanhas onde Deus havia aparecido para outras pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Que ele passou 40 anos passando pelo mesmo lugar, mas um dia uma sede tomou conta dele, uma vontade de Deus tomou conta dele, um anseio por Deus tomou conta dele. E o que ele viu? Uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. Estudiosos dizem que no deserto, aquele tipo de vegetação, é normal que ela se incendeie e queime na frente das pessoas. Mas havia algo acontecendo agora, no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés está diante dessa sarça, porque essa sarça está queimando, mas ela não se consome no fogo. Talvez essa mesma sarça tenha pegado fogo em outros episódios, mas a percepção dele era pouca. E talvez seja a mesma percepção pouca que nós temos quando a gente entra dentro do carro, ou quando a gente está vivenciando um grande problema e tem uma voz querendo falar com a gente e dizer para a gente: olha, o caminho é esse, para com isso, não faça isso ou faça aquilo outro. Quando você está diante de decisões importantes da sua vida, se a sua percepção estiver aguçada, parece que todas as vozes são a mesma. E parece que os problemas também vão continuar sendo os mesmos. Moisés se aproximou daquilo que ele buscava. Ele viu uma sarça pegando fogo, mas ele parou para ver o que estava acontecendo. Às vezes a gente lê a Bíblia, e se você lê a Bíblia sem sede, você lê a Bíblia sem percepção. Tem gente que pensa assim: eu vou abrir a Bíblia para Deus falar comigo. Aí você abre a Bíblia para Deus falar com você,
E está lá o texto, Deus falando com você. Mas por que aconteceu aquilo? Porque você estava apercebido do que Deus iria te dizer quando você abrisse a Bíblia. Mas essa mesma Bíblia pode ficar aberta em cima da cabeceira da minha cama, no criado mudo. Essa mesma Bíblia pode estar no meu celular. Essa mesma Bíblia pode estar em qualquer lugar. Se eu não tiver sede, eu não tenho percepção. Isaías foi para um culto com sede. E quando ele chegou naquele lugar, ele percebeu que Deus estava. Irmão, você está percebendo? Eu tenho que perceber. Sabe por que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Ele disse assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra no seu quarto, que está em secreto, fecha a tua porta e fala com teu Pai que está, com teu Pai em secreto, que o Pai que está no secreto falará contigo. Jesus garantiu que o Pai estava lá. Entra no secreto e fala em secreto com o teu Pai, que o Pai que está em secreto vai te responder. Então a dúvida não é se o Pai está, é se eu tenho sede para perceber Ele. Será que eu percebo? Será que a hora que eu vou colocar meu joelho no chão, será que eu vou orar? Será que eu vou ter meu tempo com Deus? Eu percebo a minha sede dEle. Me faz perceber que Ele está lá, porque Jesus disse que Ele está no secreto. Isaías viveu uma experiência com Deus, mas havia uma sede que eu tenho. Quando eu anseio pela experiência, eu aumento a minha percepção de Deus. E aí eu paro de ir para o culto. Eu vou para o encontro com Deus todos os domingos. Segunda consequência na vida de Isaías, dessa sede que brotou no seu coração. Em segundo, ele teve uma nova percepção da diferença entre o culto dirigido pelos homens e o culto orquestrado por Deus. Gente, dá uma olhada no que nós lemos aí nos versos de 2 a 4. Isaías está descrevendo o que está acontecendo nesse culto, que era diferente antigamente. Olha o que ele viu nesse culto. Ele diz assim: serafins, que eram anjos de Deus, estavam por cima dele, voando. Aí diz assim: cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriu o rosto, com 2 asas cobriu os pés, com as outras 2 eles voavam, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra estava cheia da sua glória. Verso 4 diz que as bases se moveram, ou seja, aconteceu um terremoto lá, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Está acontecendo alguma coisa nesse culto, diferente de todas as outras coisas. O culto que Isaías está descrevendo é uma experiência com Deus. Ele está descrevendo algo que está acontecendo ali naquele lugar, é diferente de tudo que havia acontecido até agora. A concentração não estava mais nos sacerdotes bem vestidos, não estava nos sacrifícios que iam acontecer lá, não estava nas palavras bonitas que era lida da Torá, a Bíblia do Antigo Testamento, não estava acontecendo nada. Era um culto que antes era extremamente organizado, com 5 músicas, mas não acontecia nada. Mas um coração desejoso, que anseia pela experiência, ele consegue perceber quando o culto é diferente. Um coração ansioso por Deus, um coração que quer mais de Deus, ele vem para o culto percebendo o movimento de Deus, percebendo o que Deus está fazendo. Isaías tem uma percepção gigantesca. A sede gerou essa percepção. Que serafins estavam lá, voando de um lado para o outro. Ele viu que eles tinham 6 asas, com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com outras 2 eles voavam. O
Que visão louca, que coisa extraordinária, sobrenatural. É um culto onde Deus está orquestrando as coisas. Ele olhou para aquele lugar, viu aqueles serafins cantando e louvando, um cântico simples, um cântico comum, parecendo um cântico mais simples do mundo. Estavam lá cantando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Era só isso que eles cantavam. Não tinha 5 cânticos, não tinha uma orquestra bem organizada, não tinha nada de organização, entenda o que eu quero dizer, de belo para chamar a atenção. O que estava acontecendo naquele culto era uma música simples, sendo entoada e repetida o tempo todo, para que o nome de Deus fosse exaltado. Eu fico preocupado, porque às vezes nós cantamos 5 cânticos e não acontece nada. Eu fico preocupado, porque às vezes nós procuramos letras mirabolantes de cânticos, letras impressionantes de cânticos, e não acontece nada. Por quê? Porque o culto que nós organizamos sempre será diferente do culto que Deus organiza. O culto que Deus organiza é sobrenatural. E dentro do sobrenatural, coisas pequenas se tornam grandes. O irmão um dia falou para mim assim: pastor, eu não gosto muito dessas músicas de hoje não, porque elas repetem muito. Eu falei assim: como é que vai ser na eternidade? Que não vai ter relógio. E segundo lemos lá no Apocalipse, esse cântico que estava sendo entoado aqui foi entoado lá no Apocalipse, quando Cristo recebe a igreja. E lá estavam cantando a mesma coisa: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder. Fala o teu irmão, o cântico é curto, mas todo mundo entendia. Então, como é que você vai ficar na eternidade lá, ficando cantando diante do Cordeiro? Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor. Digno é o Cordeiro de receber. Imagina a gente lá pensando na menina da projeção. Você não vai trocar de música? Não vai tocar para o próximo hino? Vamos para o hino 45, o hino 64, vamos para o hino 96. O culto está demorando. Não, gente. A Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Quem quer viver na presença de Deus não pode estar preocupado com a quantidade de cânticos e nem com o tempo. Fala para o teu irmão, quem está aqui não pode estar preocupado com o tempo e com a quantidade de cânticos. A gente está cantando 5, mas se a sua sede for suficiente para percebê-lo, não. Você já teve a sua experiência. Você já teve a sua experiência. Porque tem gente que com um cântico consegue sentir. No primeiro cântico consegue sentir. No segundo cântico consegue sentir. Talvez cantemos 5 cânticos, talvez cantemos 10 cânticos. Eles vão perceber em todos. Porque na verdade o problema não está no cântico, mas na ausência de sede e de fome de Deus. Isaías foi por um culto que onde a presença de Deus estava acontecendo um terremoto. A Bíblia diz que as bases, os alicerces do templo se moviam. A voz daquele que clamava. Literalmente o templo, com toda a sua construção, balançava quando Deus estava falando. Pastor, o senhor está exagerando. Um culto onde a presença de Deus gera um terremoto? Sim. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Verso 31. Não aconteceu só no Antigo Testamento, não. Aconteceu no Novo Testamento também. Em Atos capítulo 4, verso 31. Os irmãos estavam orando numa reunião de oração. Atos 4, 31. E quando eles estavam orando, o texto diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam.
É meu lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A experiência não foi só de Isaías, mas de um grupo de gente que estava orando, prestando um culto a Deus. A Bíblia diz que ele foi o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Malaquias diz, por boca de Deus, eu, Senhor Deus, não mudo. O problema não é se Deus quer se apresentar. Eu repito, é se nós temos sede e vontade para poder perceber. Terceiro, para a gente encerrar. Quando Isaías foi para o templo e havia nele um anseio de uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus que ele teve, tratou os seus próprios pecados. Versos 6 e 7, ele estava dentro de uma visão, olhando o que estava acontecendo no templo. Agora, olha o que o texto vai nos dizer, versos 6 e 7. Diz assim: então um dos serafins voou para mim, disse ele, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Verso 7, com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade, o teu pecado foi tirado. E perdoado todo o teu pecado. Toda iniquidade foi tirada e perdoado todo o seu pecado. Isaías disse que quando ele esteve na presença manifesta de Deus, um problema que ele carregava com ele, que era um problema de todos que viviam em volta dele. Um lábio impuro, um homem que xingava palavrão o tempo todo, que dizia coisas perniciosas o tempo todo, quando ele estava diante de Deus, diante da presença da glória de Deus. Deus tratou o pecado dele. Deus tirou o pecado dele. A experiência que nós precisamos ter com Deus e precisamos ansiá-la, ela não mexe apenas com a nossa relação com Deus, mas ela mexe com o nosso comportamento diante de Deus. Quando Deus chega, o pecado sai. A pergunta é então, por que nós ainda estamos indo para a igreja e ainda lutando pelos mesmos pecados? Porque é diferente o culto, que Deus se manifesta, que nós temos o anseio pela sua presença, do que o culto natural que nós viemos todos os dias, simplesmente para participar e voltar para a nossa casa. Quando Deus encontra corações desejosos, Ele visita essas pessoas e trata o pecado delas. Vou te contar uma experiência, sem dar nome. Nós estamos pregando aqui numa quarta-feira. E os irmãos, os homens que estavam aqui ouviram a palavra. Foi uma palavra muito forte pregada muito séria. E enquanto eu ministrava essa palavra, Deus estava falando no coração do irmão, dizendo para ele: está na hora de você parar com o que você está fazendo. Está na hora de você tirar os pecados da sua vida. Isso aqui não serve mais para você. Terminamos o culto, fomos para casa. No outro dia de manhã, o irmão me ligou: pastor, o senhor vem na minha casa? Eu falei: vou. Quando eu cheguei lá, achei que ia arrumar, acho que era algum rolo. Ele falou para mim assim: eu preciso falar uma coisa para o senhor. Eu falei: pode falar. Eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Eu quero parar com tudo. Eu quero viver para Deus. Como assim? É isso que o senhor está ouvindo. Não quero mais saber dessa vida. Não quero mais saber de bebedice. Eu não quero mais saber de nada, pastor. Estou cansado. Estou cansado de viver a mesma coisa. Eu quero viver uma vida diferente com Deus. Eu falei: irmão, mas eu falei com você esse tempo atrás. Você falou que você não conseguia. Eu falei: eu sei. Mas dessa vez, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Sabe por quê? O que Deus falou por mim. Aleluia. Muita gente ouviu aquela palavra, mas quem estava com sede foi tratado.
Eu posso pregar a mesma palavra para um monte de gente, mas apenas aqueles que estão apercebidos para aquilo que Deus está falando no seu coração. Lembre-se do que eu falei, me conhecerão. Significa ter uma experiência por algum dos sentidos. Eu estou aqui falando algo para você e Deus pode estar falando algo no teu coração. Porque você está percebido do que Deus quer. Isaías estava lá, foi com sede para aquele lugar. E quando ele esteve diante de Deus, os pecados dele foi tratado. O serafim voou e queimou os pecados de uma boca suja que precisava profetizar palavras em nome de Deus. Mas foi apenas ele? Não. Quando a gente lê o capítulo 5 de Lucas, Jesus entra no barco de Pedro. E ele ordena a Pedro para que Pedro lançasse as redes. E ali acontece aquilo que a Bíblia vai chamar de pesca maravilhosa. No capítulo 5 de Lucas, no verso 8, quando Pedro se apercebe do que estava acontecendo. E ele percebe que nunca havia visto algo daquele jeito, uma pescaria tão gigantesca. Ele entende quem é Jesus. E diz para Jesus: aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. A presença de Deus é como uma luz que manifesta a nossa escuridão. A presença de Deus é uma luz que revela aquilo que é oculto dentro de nós. E quando Pedro esteve diante dele, seus pecados se manifestaram. Quando Isaías esteve diante dele, seus pecados se manifestaram. E quando nós estamos diante da presença manifesta dele, os nossos pecados também são revelados. Mas é preciso querer, ansiar por ele, desejar. Quando eu quero Deus, aquilo que está ruim em mim é tratado. Por fim, a quarta consequência é que na experiência que Isaías teve com Deus, em virtude do seu próprio anseio, suas prioridades mudaram. No verso 8, para a gente encerrar, o texto diz assim: depois disso, palavras do próprio Isaías: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem haverei de enviar por nós? Ou a quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu citei esse texto aqui algumas semanas atrás. Eu preciso reforçar essa ideia no teu coração. Nós estamos acostumados a ir diante de Deus para pedir coisas. Mas quando eu desejo a presença de Deus, quando eu anseio por estar diante de Deus, no meu tempo de oração com Ele, não tem a ver com aquilo que eu quero, mas tem a ver com aquilo que Ele quer. Quando eu anseio por Deus, eu não vou diante dEle para pedir coisas, eu vou para ouvir e obedecer o que Ele quer de mim. Portanto, a experiência com Deus, gente, muda as nossas prioridades. Porque eu paro primeiro de pensar que tudo é para o outro. Paro de pensar que tudo é para mim. E começo a pensar que tudo é de Deus. Teu marido é de Deus. Tua esposa é de Deus. Teu filho é de Deus. Tua filha é de Deus. Teu pai é de Deus. Tua mãe é de Deus. Teu carro é de Deus. Tua casa é de Deus. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que você tem, foi Deus que nos deu. Como assim, pastor? Quem trabalhou fui eu. Quem te deu a saúde? A respiração. Quem te livrou? Quem te sustentou? Quem te deu o dom para saber o que você sabe? Deus. Deus. E quando eu começo a achar que tudo acontece por causa de mim, pare e pense. E se Deus tirar o fôlego de vida, nós vamos fazer o quê?
Imagine se a graça de Deus não se manifestar na sua vida. E você, no dia mais importante do teu trabalho, tiver uma diarreia, quem que vai te socorrer? A Bíblia diz, porque não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Eu estou aqui, como perguntou o irmão um dia, o senhor dá conta de ficar ouvindo tanta gente, lidar com tantos problemas? Eu falei, não dou conta não. Mas como é que funciona? Eu falei, você é Deus, irmão. Eu não tinha paciência nem para ouvir minha mulher, girar os problemas dos outros. Só que quando Deus visita a gente, quando Deus toca a nossa vida, o nosso coração, a paciência que você não tem, você descobre. Como você vai conseguir amar? Deus é a fonte de todo amor. Ele dá para você o amor que você precisa para amar até mesmo quem você não quer amar. Tudo vem dele. Aleluia. Porque tudo é dele. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.